Olá, pessoas queridas, está no ar o programa de entrevistas de todos nós, o Beco de Ofícios. Na passarela, convidados que promovem as vidas de outras pessoas através dos seus trabalhos de criação artística. E hoje eu tenho um prazer imenso de conversar com ele, Paulinho do Rap. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bom? Assim, né, para ficar como é. Isso aí. Paulinho, você faz um trabalho tão bonito e há tantos anos aqui em Atibaia, e tudo começou com projetos socioeducativos lá quando você tinha 12 anos. Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória. Eu vim para Atibaia, na verdade, né, minha família é nordestina, mas eu nasci em Atibaia, né, então eu sou cria, como a gente fala na comunidade, cria, né, criado. E até os 12 anos eu vivia aqui na Praça da Matriz, na frente do Grêmio, ali olhando o carro, conseguindo uma moeda na feira. Então era aqueles moleques que ajudava a senhora a empurrar o carrinho até a casa dela. Então a senhoria de idade que tem esse costume até hoje em Atibaia de ir na feira, fazer a feira e levar o carrinho até a porta de casa, a gente fazia isso, levar até ela dava um trocado. E aí nesse meio do tempo a gente ficava juntando aquelas moedas, separava uma cota, né, uma parte para a gente se divertir no fliperama, comer um lanche e outra parte para ajudar em casa. Nisso, teve uma época que eu acho que a assistente social da cidade se juntou, fizeram uma parceria com o Projeto Curumim na época e saíram com a Kombi pegando essas crianças que ficavam na rua. E em troca disso, elas ficariam no espaço onde elas teriam algumas atividades culturais, né? Atividades artísticas, mas tudo muito simples. Artesanato. Em troca, eles receberiam uma cesta básica por mês e fariam alguns passeios, conhecer alguns lugares, né? E lógico que a nossa família gostou, por conta que tinha o retorno da alimentação, e a gente adorou porque juntava todo mundo no ônibus e a galera toda se divertir, fazer atividade, né? Tinha um café, tinha um almoço, a gente aprendeu a comer de garfo e faca, se comportar na mesa, visitar lugares, né? Tudo que eu não ia ter a possibilidade se eu não tivesse conhecido um projeto social. Só que com 12, 13 anos, esse projeto não atendia mais. Aí é onde eu entrei com o trabalho com jovens, que é o ICJ, Incentivadores da Consciência Jovem. Isso, a ONG, né? Conta um pouco pra gente da formação dessa ONG aqui em Atibaia, como ela se deu? A ONG, na época que a gente montou a ONG, eu era muito novo, né? Para mim era tudo novo também. Então, a dona na época do Curumim, a diretora, ela era fellow da Associação Choca, que é internacional, tinha diversos contatos. O que ela fez? Ela me indicou para fazer cursos, né, de capacitação, para trabalhar com o meio ambiente, para trabalhar com o terceiro setor, porque a ideia não é você ter um projeto social, nunca foi nem há 20 anos atrás da minha época, que não fosse autossustentável, senão ele quebra. E aí quem sofre são os atendidos que estão acostumados com toda uma organização de um projeto, e aí a verba do projeto acaba e você não consegue dar continuidade. Se você tem um projeto autossustentável, se gera renda para o jovem, para ele poder estar trocando outra atividade para ter no projeto, você consegue ter mais liberdade de trabalhar e ele vai se expandir mais. Então a gente focou muito nisso. Então o nosso projeto ele começou com atividade cultural, só que ele tinha 3 núcleos: tinha cultural, tinha ambiental e tinha geração de renda. Como o Curumim vendia papel reciclado artesanal e era muito bonito, até lembrei dele quando eu vi os quadros, a gente começou a fazer embalagem industrial, que é papel reciclado só que industrial, e decorar com o papel do Curumim. E aí essas embalagens o Curumim ajudava a gente a vender, porque são embalagens que é para produto, por exemplo, perfume, né? Onde a pessoa vai dar 3, 4 reais numa embalagem. E aí a gente conseguiu fazer com que os alunos, que já tinham 14 anos, eles fizessem a montagem dessas embalagens em casa e ganhassem por produção. Então ele tinha um retorno financeiro e fazia diversas atividades. A gente teve, acho que a primeira lan house social de Atibaia, acho que foi a nossa. A gente ganhou 4 computadores, ligamos os 4 com internet e você se inscrevia numa hora. Tipo, a Juliana, toda quinta-feira das 5 às 6, tem o horário dela no computador. 20 minutos tendo aula com o professor e 40 estudando ou navegando, com exceção de sites pornográficos, essas coisas, você poderia ficar à vontade. Num tempo que ninguém tinha nem computador em casa, sabe? Então, a gente chegou uma época que eu morava no local também, eu fiquei de caseiro no espaço.
que não tinha mais horário. Tipo, o pessoal tinha um tio que ele só passava lá depois das 7, que ele chegava com a bicicletinha, com a enxada amarrada da bicicleta, parava lá dentro, bebia uma água, tomava um café comigo e ia fazer o horário dele no computador. Deixava aí até umas 8 horas da noite, porque a galera... Então, é esse tipo de coisa que a gente fez, que eu fico muito grato, né? Quando a gente era chamado para fazer que tinha na época, tinha participação, né? O orçamento participativo, onde o bairro vota para decidir, né, no que vai ser destinada a verba que vem para o seu bairro. Nesse tempo tem a Maria Fernanda, que é minha parceira, está aqui nos bastidores, ela lembra que a galera do Caetetuba sempre reclamava, né, mas não ia votar. E a galera do Imperial na época se organizou, do Imperial não, do Jardim dos Pinheiros se organizou, que era lá do Jardim dos Pinheiros, né, que classificava naquele tempo como os boizinhos do Jardim dos Pinheiros. Eles se reuniram e foram na reunião e votaram que queriam uma pista de skate. Na época acho que foram 70 pau, fizeram uma pista de skate em vários caras, né. Aí eu falei para os caras, tá vendo, cara, se a gente fosse mais organizado, aí todos esses eventos que tinha da prefeitura, que mandava chamar o projeto do Paulo do Rap, ele já separava ônibus, porque ia a galera, né. Começou a ir jovens que a gente atendia, crianças que eram do Curumim começou a querer participar do nosso projeto também, e assim a gente foi durante pelo menos uns 5 anos, 4 anos, até que realmente Então, a gente foi assim porque a gente conseguiu também uma verba de um projeto chamado Fundação Artemisia, de uma filha de uma americana, filha de empresários americanos, que o projeto dela é trabalhar nos países mais carentes, né? Geração de renda através de impacto social, que é tudo que eu falei. E aí, eu me inscrevi quando eles vieram para o Brasil, eles selecionaram 20 projetos, eu me inscrevi. Aí fomos selecionados entre os 20 do Brasil. Depois começamos a fazer alguns cursos, eles levaram a gente para o Recife, levaram para o Paraná, para conhecer projeto social, para conhecer ONG, conhecer grandes empresários, Doutores da Alegria, eu assisti palestra deles, muita experiência boa, né? E para a Argentina, eu fiquei 5 dias em Córdoba, 5 em Buenos Aires, cantei rap em Buenos Aires para a América Latina toda, que estava lá, porque estava um representante de cada país. Então foi muito legal, foi uma experiência muito boa. E quando eu voltei, aí a gente foi aprovado como um dos 5 selecionados do Brasil. Na época acho que eram quase 40 mil, onde a gente comprou máquina de corte-vinco, alugamos a casa por 6 meses, não, por 1 ano, compramos computador, contratamos 3 jovens. E aí o ICJ andou até essa verba acabar. Essa verba estava programada para acabar durante 2 anos. Nós conseguimos durar quase 5 porque a gente conseguia, tipo, se a gente levantasse metade da verba, a outra metade a gente pegava do que já tinha, né, para poder... Ou seja, a gente também deu sangue, passamos algumas noites colando sacola, algumas madrugadas, mas a experiência que o jovem teve foi sempre boa. Até que chegou depois, né, quando acabou o dinheiro, a gente não tem como estar mantendo toda uma estrutura para segurar o projeto. A gente tem muitas ideias, mas a estrutura, né, quando eu entrei aqui eu falei, nossa, que legal, né, a estrutura que vocês estão tendo para fazer esse projeto do podcast. Eu quero parabenizar, eu achei bem legal, um espaço bem agradável. E aí eu fui trabalhar na Casa do Caminho, fui recebido pela minha amiga Maria Fernanda, que era coordenadora lá, e por lá eu só fui aprendendo lá. Desculpa, a Maria Fernanda que está aqui nos bastidores, sim, que faz um trabalho lindo, deixar ressaltado aqui, há anos aqui em Atibaia, lá na Casa do Caminho. Parabéns, Maria Fernanda, esse trabalho é maravilhoso. Eu saí em 2016 e desde uns tempos estamos com o CJ à frente, trabalhando com a comunidade de Caetetuba. Isso aqui, antes dela vir para o ICJ, eu ainda passei ali pelo menos uns 10 anos. Uns 10 anos, dando atividade lá na Casa do Caminho. Através da Casa do Caminho fiz trabalho na Fundação Casa. Então foi diversas turmas que a Casa do Caminho atende por semestre, né? Então, durante todos esses anos, imagina, né? Todos os anos são 2 turmas, e depois mais 2, depois mais 2, aí tem hora que você está andando na rua, você encontra um cara vindo com a esposa e 2 filhos, o cara para, olha para você e fala, ô professor, que saudade! E vem e te abraça, porque foi momentos muito bons. A formatura deles sempre foi com muita alegria, sempre organizava música, dança, né, que era ali no CC ali. Então foi uma experiência boa. Porém a gente também, né, por alguns motivos lá, a gente teve que sair
da Casa do Caminho. Aí eu peguei e falei, Maria Fernanda, eu estou com a documentação que sempre foi tudo certinha, do ICJ, CNPJ, tudo, ele só ficou um tempo parado. A gente tem que pagar ali uma multa desse tempo que ele ficou parado, que a gente não foi pagando nós. Mas ele não tem dívidas. Aí a gente entrou numa luta para poder reativar ele. Confesso que foi meio difícil, porque refazer toda essa parte técnica, a Fernanda poderia falar melhor, mas é muito burocrático, né, muito detalhista. Eu acredito que é importante isso também, porque é projeto social, para quem tiver a fim mesmo e quiser fazer pelas pessoas, fazer direito. Mas tem hora que quando a gente quer e vê muitos detalhezinhos, sabe, que não precisava, aí acaba ficando um pouco chato. Mas aí a gente correu atrás, conseguimos reabilitar ele, e hoje a gente está aí, já temos, depois que a gente voltou, já temos uns 5 ou 6 projetos que foi aceito, que a gente já desenvolveu, parceria com a incubadora, com o Vitor, né, quando ele estava aqui em Atibaia. Agora, atualmente, também tem alguns projetos aí que a gente está fazendo. Paulo, me conta uma coisa, a gente sabe que tem muito artista aqui em Atibaia, pessoas que se envolvem aí direto com projetos sociais. Quem quiser trabalhar nesse seu projeto, dar curso, dar oficina, tem jeito? Como que pode se fazer isso? Assim, a gente, no tempo da pandemia, a gente pegou e investiu num aluguel dentro da comunidade. Uma loucura, porque não podia ter nada aberto e a gente não tinha grana, né? E apareceu lá um espaço, um valor tal de um amigo meu, e eu e a Fernanda falou, a gente não pode deixar essas crianças, não pode ter nada, mas as crianças soltas na rua também, não dá, né? Eu moro na comunidade. Hoje em dia eu não moro na comunidade, faz 3 meses que eu tive que sair, por uma questão de saúde, né, da minha mãe e tal, mas eu sempre morei lá e eu estava vendo aquilo. Para mim era hipocrisia não poder abrir um projeto, mas deixar a molecada ficar o dia inteiro na rua, sem se alimentar, porque pai e mãe estão correndo atrás da vida. A situação na real, na prática, na vivência, é muito mais embaixo, é muito mais preocupante, muito mais complexa. Aí a gente pegou e falou, não, vamos abrir, a gente conseguiu centenas de máscaras, abrimos, né, e dentro da medida do possível, dividimos as turmas em pequenos grupos, para estar indo, né, para não perder o vínculo, não perder o foco, para ter alimentação, pelo menos na hora que está lá, levar alimento para casa, que a gente tem muita doação de alimento, levar roupa para casa, que tinha chegado frio, e era pandemia comendo solto, ninguém todo mundo com medo de sair para a rua, e nosso projeto, acho que foi um ano que mais a gente desenvolveu coisa dentro do projeto. Foi um ano muito satisfatório, e a gente conseguiu pagar o aluguel do ano inteiro, que não era baixo, internet, água e luz. Aí, passado a pandemia e passado isso, aí realmente zerou o caixa e a gente aguardando um novo projeto cair, algum espaço para a gente poder estar se adaptando de novo. Por hora a gente está fazendo algumas atividades no Complexo Santa Clara, que tem várias atividades de vários artistas que vão lá, que quem está coordenando isso tem uma gestão do Complexo Santa Clara, é só entrar em contato lá com o Medusa, com o Bobes, com o Oswaldo. Talvez lá tenha um espaço grande, bom para trabalhar. Eu indico lá. Eu mesmo vou fazer minhas atividades lá porque a gente está sem uma sede lá agora no momento, para estar recebendo os artistas. Mas o meu sonho, a minha vontade é ter um espaço bom, grande, porque a ideia do ICJ é ser fomentador, fomentar, né, agentes culturais. Abrir espaço para a galera. Tem um pessoal de Jundiaí que tem um estúdio, eles estão loucos para vir para Atibaia e falaram, mano, se você tivesse o projeto e desse um espaço para montar só a cabine aí, a gente tem um público bom aí que quer gravar, a gente poderia tirar uma porcentagem para o CJ, para ajudar, não sei e tal. Ou seja, os caras eles têm uma condição de viver da arte, que eu acho interessante, né? A ideia é você viver de uma coisa que você gosta e não ficar trabalhando para os outros, batendo cartão, horário, aquele salário que você sabe que nunca vai mudar, sempre a mesma coisa. Se você conseguir, né, ser um empreendedor e organizar a sua empresa, que seja um estúdio, e conseguir organizar, porque ele produz bem, ele consegue bastante produção, vive bem assim, né? Só que eu estou tentando passar para ele, né? Inclusive a Fernanda vai ajudar mais ele nisso, porque a Fernanda que escreve esse projeto, né? Para ver se pega um edital, né? Mas para isso ele tem que expor certinho a ideia dele, para que ele quer o projeto, qual é a contrapartida, que ele não vai montar só para ele ganhar dinheiro, né? Que ele pode estar dando aula de rap, gravar grupos da comunidade, fazer essa parte social, né? Então tudo isso se encaixa se você tem o conhecimento
e você junta todas as pecinhas, né? E a ideia de CJ é colocar isso no coração de quem não está sonhando, sabe? Vai passar a vida toda lá na quebrada, lá achando que não teve condição, que a vida não foi legal com ele, sei lá. Aí os artistas vão poder também dar essas oficinas. Sim, né? Os artistas eles podem, além de usar para eles, né? Eles podem estar usando o espaço para desenvolver oficina. Se for gratuito, tranquilo. Mas também se a gente tiver um espaço que dá para ele cobrar do trabalho dele, pode ser uma geração de renda para o projeto. Tipo, Paulo, eu quero dar aula de dança, eu tenho 10 alunos e eles já me dão lá um valor do mês cada um. Aí desse valor eu vou dar uma porcentagem para o projeto, posso usar o espaço, né? É uma possibilidade. Mas a gente está pensando nisso, né? Essa questão do espaço é mais a longo prazo. Né? Agora é mais de colocar mesmo, fazer surgir a vontade no coração deles correr atrás, né? Para eles conseguirem ter essa liberdade de poder apresentar a música deles, o trabalho. Eu queria até aproveitar a oportunidade de mandar um toque aí para a direção de Atibaia, que organiza a festa no final do ano dos artistas, né? Que sempre tem, né? Por lei sempre tem um artista famoso que vem até a cidade e tal. Eu acho que já passou da hora da gente estar vendo, né? Igual você me chamou para vir aqui, eu achei interessante, né? Você ter visto quantos anos a gente está na luta. Aliás, eu já estou te chamando há muito tempo, né, seu danado? Desde o Cama na Entrevista, você está me devendo uma entrevista e hoje você veio aqui. Sim, às vezes é um pouco corrido. Mas assim, para mim seria tanta satisfação, não só para mim, porque eu tenho meus alunos, né? Sim. Tenho o meu MC1 Real, a Nayara Joyahara e o Rafael. E a gente fez um clipe, Sintonia da Quebrada, tá na internet, no YouTube, né? Pode procurar lá que vocês vão achar. E tantos anos, né? Mais de 25 anos nessa vida de música na cidade, colaborando, cantando em eventos da prefeitura, e nunca ninguém me convidou para abrir um show no final do ano com os meus alunos no palco principal. Então fica aí um toque aí. Fica aí um recado. Um artista solicitando aí Paulinho do Rap. Para me levar meus alunos, e a gente nem que seja abrir, não precisa ser o Paulo do Rap, eu posso abrir um show. Eu falo assim brincando, mas é verdade. Tem muita gente artista na cidade que se sente um pouco esquecido. Por isso que quando junta mesmo a galera, o pessoal, né, a gente consegue fazer uns eventos legais. Porque Atibaia ela tem um nome forte, né, que poderia ajudar os artistas de Atibaia a conseguir novas oportunidades. Como os artistas de Atibaia podem levar o nome de Atibaia, como eu já levei para vários lugares. Exato. Né? Então, eu acho que dá para a gente estar melhorando esse relacionamento. Com certeza. Paulinho, antes de falar um pouquinho do seu projeto aí, Poetas Periféricos, eu queria conversar um pouquinho como você vê a situação da cultura do hip hop no Brasil hoje. Como você avalia isso? Tá, a cultura do hip hop no Brasil, ela surgiu por conta da alta pobreza, da violência policial, da violência social. Tudo vem de uma pobreza extrema, que gerava uma violência grande no bairro do Capão Redondo, que era um dos bairros mais violentos do mundo, se eu não me engano, nessa época, né? Em 1970, 80, segundo Mano Brown, Racionais, que foi a pessoa que morou lá e que passou por isso. E os caras se inspirou muito nos punks americanos, né? Que era tipo James Brown, né? E só que os Estados Unidos eles estavam já começando a fazer o rap, que eram as batalhas de rima, com o MC, que era mestre de cerimônia. E o pessoal do Brasil eles saíram do funk music e pularam para o rap brasileiro. Começou a fazer os primeiros raps no Brasil e foi bem aceito. Só que naquele tempo ele veio de uma forma de protesto mesmo. Era rap protestante que falava, expunha muitos problemas sociais, criticava a atitude de polícia, falava sobre diversos problemas que às vezes a televisão omitia. Então o rap ficou sendo uma música classificada como uma música meio que de bandido, e não era todo mundo que aceitava. Às vezes você ia escutar um rap, a viatura já encostava. Só que todo rap ele falava todo o contexto, mas no final ele dava o veredito e mostrava que tudo isso que aconteceu com aquela pessoa levou a pessoa a um final trágico, então não compensa. As pessoas não entendiam desse jeito, né? Elas viam a metade da música e não viam o final.
Com o tempo, veio a tecnologia, foi se avançando, né? Aí o funk foi crescendo muito, né? Que o funk, eu acho que é de origem carioca, mas na Baixada daqui de São Paulo teve bastante, e depois subiu para a capital e expandiu assim, né? Entre 2005, eu acho, 2000, 2005, acho que 2010, começou a dar uma expandida grande e começou a levantar o funk junto com um outro tipo de rap, que é o trap, que é uma música mais tipo, você não precisa fazer falando uma coisa, né, tensa, assim, você pode fazer um trap alegre, criativo, dançante e tal. A batida é diferente também, você não carrega toda essa responsabilidade, né, do rap, porém dá para juntar os dois. E hoje a situação está assim, hoje a gente está nessa onda do trap. O trap ele tem trazido um retorno para os jovens muito bom financeiramente, tem muita, não são todos, né? Também é um sonho que não dá para colocar no coração de todo favelado, porque ele pode se frustrar, que não é fácil, mas é uma possibilidade, através da internet, porque no meu tempo a gente não tinha gravadora, a gente não tinha como divulgar a música, a não ser boca a boca, cartaz, eu tirava foto, nossa, mandava imprimir, pagava grana para imprimir numa sulfite, com foto, colocava o meu número e colava nos pontos de ônibus, nos mercados e nas rodoviárias, onde eu sabia que o pessoal ia passar. Aí tinha foto de nós quatro, Poetas Periféricos vai estar hoje na Praça da Matriz, 5 horas da tarde, a gente vai estar tal dia na Praça da Matriz. Aí deixava lá, aí assim eu comecei a ser conhecido, porque todo mundo pega ônibus, né? Todo mundo vai no mercado. Aí me olhava, eu vi o cartaz lá, você canta, né? Como é que nasce essa ideia, então, dos poetas periféricos? Eu tinha um amigo que era meu parceirão mesmo, né? A gente andava junto, e eu era o compositor de um grupo. Aí eu chamei ele, fiz 2 músicas, a primeira foi pra mim e pra ele cantar junto, que era pra nossa mãe. A gente não tem pai, a mãe que criou e tal. Até hoje eu lembro, acho que foi a primeira música que a gente fez junto, que o refrão era assim, ó. Calma aí, deixa eu ver, faz tanto tempo, cara. Normal, fica tranquilo. Eu tô um pouco tenso. É que eu fui diagnosticado, eu já sabia que eu tinha, né? Mas eu fui diagnosticado com ansiedade. E aí quando eu fiquei sabendo que eu tenho ansiedade, que eu já sabia que tinha, mas não tinha sido, né? O médico não tinha falado, aí eu fiquei mais ansioso. Normal. Mas o meu pai, minha mãe, com certeza é você. Me ensinou o caminho, o exemplo para viver. Hoje todo ouro do mundo é pouco para você. Me ensinou o caminho, o exemplo para viver. O meu pai, minha mãe, com certeza é você. Mãe, há 20 anos atrás, uma guerreira desesperada saiu pela rua pedindo esmola nas casas para sobreviver. Na favela é assim, correr atrás do prejuízo, ser guerreira, enfim. Foi em 82 a senhora engravidou, uma alegria para minha avó. E meu avô, minha avó era firmeza, fez vários planos. Aí eu não vou lembrar do resto, mas assim, contava lá a minha história e a dele parecia muito. Aí a gente fez essa música, eu canto a primeira parte, ele canta a segunda e vi um refrão. E as nossas mães gostou pra caramba da música, aí a gente começou a cantar. Aí depois eu fiz uma outra romântica também, o pessoal gostou. Aí eu comecei a fazer um monte de música e não parei mais. Fantástico. Paulinho, canta pra gente agora. Vou cantar um pedaço da última música que eu fiz, os meninos. Latino-americano com microfone na mente. Paulo do rap Atibaia, contundente, competente, inteligente, sobrevivente, ciente das fitas da quebrada. Madrugada, clima tenso, os campana tá na bala. Já tirei o pino da granada, chamada alta, não tô sozinho. Rap é tipo uma tesourinha que corta você todinho. Tô chegando nos 40 e na minha vida black, 25 desses 40 tio, tenho só de rap. Rap é mó respeito nas favelas de 1000 grau. Se a palavra é um tiro, tiro pode ser fatal. Depois que você cantou, a cobrança é natural e pode gerar ideia do quadro para a final. Então nós tá dentro da disciplina da quebrada, por isso respeita nós que nós tem uma caminhada. Eu já cantei pro social, clínica de recuperação, já tirei para gravar 20 moleque da fundação. Eu já cantei no hospital, tristeza não me intimida, transplante
quer viver mais vida. Eu já encostei nesse Brasil, na Argentina eu fiz amizade, nas igrejas pentecostal fui chamado de milagre. Já no resto da cidade os quatro cantos me conhecem. Quando nós cola no samba e com samba faz um rap com os irmãos da quebrada, o respeito até a final. Cantando com o Medusa, escutando o Mano Brown e cheio de cicatriz, também já meti o nariz. O sistema cria monstro, não quer ver monstro feliz. Já me vi na UTI, sepultado na depressão. Transformei tudo em flow com o dom da minha canção. Fala mal do rap é mancada, do Paulo é covardia. Cê não imagina a luta, quer viver a minha vida. E nem por isso nego o sorriso, Deus é pai, eu sou filhão. Protegido por Jesus, o diabo não aguenta não. É nóis que tá, Paulo do Rap no ar. Hoje no programa Beco de Ofícios eu tive o prazer de conversar com o Paulinho do Rap. E como de costume, eu vou oferecer uma poesia para ele, a leitura de uma poesia do grande Solano Trindade, aproveitando que ele falou desse Brasil desigual, dessa polícia que mata e desse racismo estrutural. Civilização branca. Lincharam um homem entre os arranha-céus. Li no jornal. Procurei o crime do homem. O crime não estava no homem, estava na cor da sua epiderme. Obrigada, Paulo. Queria agradecer em nome da cultura de Atibaia, dos artistas, né, do hip hop. Queria dar um salve para a nova geração. Filme Forte, A Batalha do Anonimato. Todos os MCs que me conhecem, passou pelas nossas mãos aí, foram lapidados. E os que se inspiraram na gente, em nome de toda essa geração aí do rap, queria agradecer, porque isso que você fez só fortifica o nosso movimento. Obrigado. Oh, que lindo. Parabéns, Fiquei muito feliz.